Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel Amaral, analista CNPI técnico. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o Banco do Brasil, né, que apresentou um resultado do lucro abaixo da expectativa do mercado, um pouco abaixo também do seu guidance no início do semestre. O mercado teve aí uma duplicidade de opiniões em relação ao ativo, surpreendeu com a sua breve valorização nessa última sexta-feira, dia 15 de agosto, uma valorização numa posição técnica do gráfico que eu havia mencionado na semana passada, inclusive vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Eu vou falar um pouco com vocês também sobre as dificuldades que o banco vem enfrentando com a inadimplência do agronegócio, da pessoa jurídica e da pessoa física. Alguns fatos curiosos também que eu quero falar sobre a safra, né, de grãos do Brasil, que tem impacto aí no Banco do Brasil. Vou falar também alguns dados e dar uma lida geral sobre alguns dados que eles apresentaram aí no resultado do demonstrativo do banco. E, obviamente, vou fazer mais um pouco da análise gráfica e outras informações gerais envolvendo aí o Banco do Brasil. O meu disclaimer e o meu certificado estão na tela. Não é uma recomendação de investimento, é uma opinião técnica e um pouco de análise fundamentalista sobre o ativo, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui é a apresentação de resultado do segundo trimestre de 2025 do Banco do Brasil, BBAS3. E aqui de primeira mão a gente já consegue ver o resultado do lucro líquido ajustado de 7,4 bi para 3,8 bi, né? Uma diferença bem grande aí em relação ao primeiro e segundo trimestre desse ano, que teve uma queda de 48,7%, que se você comparar com o primeiro semestre de 2024, que a gente teve 18,8 bi, é uma diferença expressiva em relação ao resultado do lucro líquido ajustado do banco. Então, de primeira mão, aqui está uma grande questão relevante aí do banco, né? Isso oriundo da inadimplência, das questões envolvendo o agronegócio, da própria produção da safra na época, né? A questão tarifária que balançou bastante a tomada de crédito e de crescimento de vendas e comercialização e de lucro do próprio mercado, que é um peso forte na carteira do agronegócio do banco. Então aqui o banco reflete nesse desempenho, né? Nós temos aqui o custo do crédito aumentando, né? A gente tem que entender que isso aqui varia muito por questão da inadimplência. E a gente tem a margem financeira bruta subindo também, que é basicamente o quanto que o banco conseguiu emprestar na carteira de crédito e recuperar em juros. Então, assim, só um panorama geral, acho que muitas pessoas sabem disso, mas é bom ressaltar. Um banco ganha dinheiro basicamente emprestando dinheiro. Então, ele capta dinheiro de uma maneira e empresta e ganha em cima dos juros. Então, a receita, né, a fonte de renda do dinheiro do banco, a fonte de dinheiro do banco, vem de juros e vem muitas vezes de crédito. Então, basicamente, a gente compreendendo isso, no caso a margem financeira, é o que demonstra o quanto que ele está conseguindo recuperar daquilo que ele emprestou de crédito. Porém, entretanto, se por mais que ele tenha essa margem financeira aumentando, mas em outros determinados pontos a inadimplência aumenta, isso desbalanceia a receita do banco, entendeu? Um pouco mais ou menos nessa linha de raciocínio. Aí aqui a gente tem os dados das despesas administrativas que não variaram muito, não teve uma diferença muito grande. A carteira de crédito expandida, né, que também não teve uma variação tão grande, volumosa, porém isso aqui é importante de entender que é o cenário que o banco está, né? Se eles têm ali na saúde financeira, onde os índices de dinheiro que eles emprestam, os juros que eles recebem de volta com a questão da dívida que eles criam com as empresas, não tá bom, essa saúde não tá legal, obviamente eles começam a comprimir um pouco essa quantidade de dinheiro que eles emprestam, oriundo dos dados de inadimplência que eles vêm tendo como resultado. Então, peraí, não tá fazendo tanto sentido emprestar tanto dinheiro, é melhor a gente segurar esse dinheiro, que entra em confluência com todos os dados acima que eu tô lendo aqui com vocês. Entendeu? É um pouco disso. E a gente tem que lembrar e ressaltar que a taxa livre de risco, que é a nossa taxa Selic, que é a taxa básica justa, está em 15%. Então, assim, o crédito fica caro, né? Então é mais ou menos nessa relação, nessa visão, nessa ótica que a gente tem que interpretar esses números, né? Fica difícil, né? Os juros altos fica difícil. Eu vou passar ali para baixo depois essa relação.
da taxa livre de risco, que é a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, e os dados de juros e crédito e das expectativas do banco também. Bom, como eu disse antes, aqui é um dado muito interessante que, na minha opinião, é uma das informações mais relevantes que explica muito a questão da inadimplência, enfim, que é a grande parte da carteira do Banco do Brasil que vem do agronegócio. A gente vê aqui a confluência e a relação da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, em relação ao preço da soja, que é a commodity e provavelmente a principal commodity do setor do agronegócio, que movimenta muito o lucro, que consequentemente afeta o Banco do Brasil, né? Que a gente tem que entender o seguinte: se a empresa que o Banco do Brasil está emprestando dinheiro, está ganhando dinheiro, está vendendo porque a sua principal receita está valorizando, está sendo bem precificada, e essa empresa, no caso fazendas do agronegócio, enfim, estão ganhando dinheiro com o seu principal produto, que é o commodity, que é a soja, o Banco do Brasil, com certeza e consequentemente, vai acompanhar um pouco esse resultado. Vai acompanhar um pouco, não, vai acompanhar bem esse resultado. Entendeu? Se este cenário inverte, além das companhias não conseguirem ter capital e lucro, no caso, para poder pagar as suas dívidas com o Banco do Brasil, consequentemente o número de inadimplência aumenta e, consequentemente, pelo preço do juro Selic subir, o aumento da dívida aumenta mais ainda. O custo de crédito, como eu falei antes, aumenta. Né? A taxa de juros tem esse peso, né? É muito relevante. Pois bem, e se a gente verificar aqui, ó, a taxa livre de risco, que é a taxa Selic, subiu. De um certo período, o preço da soja acompanhou a subida dos juros, o que tem uma certa equivalência. Só que na sequência, o preço da commodity caiu. Consequentemente, o índice de inadimplência da carteira do agronegócio aumentou. E a gente está falando de um número alto aqui, 404 bilhões de reais, né? E aí aqui a gente tem também essa relação do número de inadimplência e no demonstrativo do banco vem um dado interessante que 74% nunca tinham ficado inadimplentes até 2023. Então, assim, estamos falando de uma situação muito desse momento, né? Algo que não acontecia desde 2023, que é um número expressivo de empresas do agronegócio, no caso, de, que participam dessa carteira de crédito do Banco do Brasil. Então, isso aqui é um fato bem relevante a se considerar. Então, assim, de forma geral, a gente teve uma sequência de coisas aqui que afetou o agro, né? Teve as questões tarifárias, né, que ficaram voláteis, né? Ainda estão voláteis, né? Questões envolvendo também o clima, né? A gente está falando aqui de plantação, a gente está falando de meio ambiente. Isso aqui afeta bastante também. E os juros, né? Subindo bastante. Eu vou trazer em breve, no final desse vídeo, uma questão curiosa sobre a safra deste semestre, né? Tem também uma expectativa que ainda vem se vem se especulando, né, da queda futura dos juros, né? Vou falar sobre juros e renda fixa num próximo vídeo amanhã ou na terça-feira, provavelmente, para passar esse parâmetro para vocês. Vou falar e vou fazer um vídeo só falando sobre a análise técnica de soja, que é um commodity muito relevante, muito forte, que afeta principalmente os resultados do banco. Enfim, é um pouco disso aqui. Aí a gente tem aqui agora, de forma geral, aquilo que foi apresentado no início do vídeo, né, que era os resultados do lucro líquido que caíram, né, em relação tanto do semestre quanto em relação ao ano passado. Eu não vou passar de forma para não estender muito o vídeo sobre o guidance. Aí a gente vem aqui aquele número que a gente fala no início do vídeo, que é o lucro líquido ajustado em queda, né? E os resultados em relação aos semestres anteriores e o do ano passado também, né? Aqui eu falo brevemente da margem financeira bruta, que foi o que eu falei lá em cima, também, que é o quanto que ele empresta e quanto que ele consegue de retorno em relação a isso. A margem com clientes melhorou um pouco, mas melhorou. Então isso aqui é interessante. E aí aqui a gente vem também a relação do custo de crédito, que é a relação que o quanto que o banco espera receber, o quanto que ele conseguiu realmente receber de volta. Por isso que está o grande ponto do Banco do Brasil na questão da queda do lucro vem disso aqui, né? O quanto que ele está emprestando de crédito, o quanto que ele está recebendo de volta,
que é o que está originando a inadimplência, essa diferença é a inadimplência, né? Se a gente for ver aqui, esse número em amarelo é o quanto que ele conseguiu, ele estava esperando perder isso, né, que é o PSLD, que é o PDD, né, do banco, é a expectativa que ele tem de receber de crédito dos juros do dinheiro que ele emprestou. Ele esperava isso, ele só recuperou 2 bi, que não é nada, quase nada em relação a toda a carteira de crédito que ele emprestou. E aí tem esse resultado, que é 15 bi,9, né? E vem aqui o nível de quais frentes estão fazendo peso nessa relação da carteira do crédito, né? E se você for ver a diferença de o quanto que ele conseguiu recuperar de crédito do primeiro semestre do ano passado em relação a esse, é um absurdo, não, é grande, é enorme, né? E aí, se a gente for ver isso em relação a cada demanda, cada cliente, né, digamos assim, do banco, nós temos o aumento da inadimplência na pessoa física num número alto. Existe aí um índice pessoal que eu utilizo que é entre 4 a 4,5%, tá? Que é um nível de inadimplência que a gente tem que começar a considerar que é alto, 5 é alto, acima de 4,5 é alto na pessoa física. Na pessoa jurídica está, entre aspas, dentro do mínimo do máximo do aceitável. Se começar a subir mais do que isso, também não é uma situação, não é uma informação tão interessante. E no agronegócio, por mais que esteja abaixo em relação à pessoa física e à pessoa jurídica, foi o que eu falei. O agronegócio tem um peso muito maior e muito mais relevante no Banco do Brasil. Então, obviamente, qualquer variação percentual dentro dessa parte da carteira, o peso é muito maior, entendeu? E, novamente, a questão do juros subir aumenta a dívida, né? Aumenta a dificuldade também de pagar essa dívida. E aí, continuando aqui, pessoal, a gente tem aqui a questão do índice de Basileia, que é um dado muito relevante que as pessoas que investem em particular em instituições financeiras devem analisar, que está um pouquinho acima do nível de 14%, que é o esperado em relação ao mercado, né? Temos também aí um PVP abaixo de 1, que mostra o banco estar de fato descontado. Temos a questão que apresentou um payout que eu vou tentar trazer aqui para vocês, que é o payout abaixo da expectativa do mercado, que é de 45%, ele apresentou um payout de 30%, que é aquela grande questão, né? Estamos ganhando menos dinheiro, aqui ó, estamos ganhando menos dinheiro e precisamos segurar esse dinheiro antes de começar a distribuir ele, né? De forma bem sintetizada, é basicamente isso, ó. O Banco do Brasil ainda reduziu o payout, que é o percentual de dividendos distribuído em relação ao lucro de 45% para 30%. Né? É uma medida de preservação de capital, isso que é um dado apresentado da Genial Investimentos. Eu estou aqui no Infomoney. E é basicamente isso, né? A relação, o banco não está lucrando o quanto que ele esperava lucrar e ele precisa reduzir essa distribuição de performance do dinheiro do próprio banco para os acionistas em dividendo que impactam no dividendo, né? A redução do payout é basicamente isso, né? E a gente tem aqui outros dados interessantes, né? Agora, antes de eu falar da análise técnica que eu quero trazer para vocês, eu quero falar aqui uma curiosidade que é interessante para mim e acho que para os investidores também, que é a relação da safra de grãos, né? A estimativa de 345 milhões de toneladas em relação ao recorde na produção de milho e soja. E aí é aquela grande questão, né? Será que essa questão do recorde de produção, né, e de colheita vai vir e trazer resultados melhores para o Banco do Brasil, considerando que se a gente tem uma melhora na produção da safra, isso tem um resultado melhor na relação do produtor em si, na venda do seu produto, da sua commodity, né, e a melhoria talvez do preço da sua commodity, isso pode fazer com que as companhias, as fazendas, as produtoras melhorem o seu desempenho, lucrem e consigam é, abater as suas dívidas com o Banco do Brasil e, consequentemente, isso pode fazer com que o Banco do Brasil melhore os resultados, aí é uma grande questão que a gente vai ter que ver e acompanhar. Dito isso, e vou elencar agora também, já falei anteriormente que eu vou mostrar aqui uma análise técnica da soja num outro vídeo, mas agora dito isso, eu vou fazer uma análise técnica já aproveitando um vídeo que eu fiz na semana passada sobre a posição gráfica que o Banco do Brasil tá. Então é isso, pessoal. Eu não vou me estender muito porque eu já fiz um vídeo falando sobre a análise técnica do Banco do Brasil.
A gente está no gráfico mensal. Como eu disse, eu vou só repetir o que eu falei no último vídeo. Quando o Banco do Brasil estava com saúde financeira boa, ele estava em tendências de alta, em movimentos corretivos e tendências de alta. Eu tenho também vídeo aqui no canal falando como que analisa o gráfico, né? Teve aí toda aquela questão da inadimplência e dos resultados que o mercado não gostou e teve a queda abrupta. Porém, entretanto, eu tinha demarcado essa região aqui, e aí é uma coisa que eu quero trazer para as pessoas. Quando a gente está falando de um ativo de alta liquidez, que tem muito volume financeiro dentro, que é o Banco do Brasil no caso, e outros ativos também têm esse comportamento, mas a gente está falando dele aqui, a gente tem que entender que temos acionistas comprando de institucionais e pessoas físicas. Nós temos pessoas que estão fazendo day trade, nós temos pessoas que estão fazendo swing trade, nós temos pessoas que estão fazendo calls e puts, que é o mercado de opções. Então, assim, um mesmo ativo tem diversos interesses de liquidez dentro dele. Eu falei isso no último vídeo e falei aqui, gente, isso aqui era uma região de liquidez. Ó, vou puxar aqui o gráfico para vocês. Aqui era uma região de demanda, uma região de compra, por mais que o ativo estava corrigindo. Aqui era uma região de demanda. Eu demarquei, eu vou colocar o link ali e eu demarquei. Falei, aqui é uma região de pressão de demanda, né? O que significa isso? Significa que pode entrar interesse comprador. Eu não vou mudar o desenho que eu fiz. E esse aqui foi exatamente o desenho que eu fiz no gráfico. Eu desenhei exatamente que isso aqui é um candle, tá? De compra, que é exatamente este candle aqui que o mercado fez. Que era o seguinte, eu tô no período semanal, eu vou colocar no gráfico diário agora, que era isso aqui, ó. O mercado tinha que vir, eu vou desenhar mais uma vez. O mercado tinha que vir com uma força de demanda compradora, ele sentiu a região de demanda compradora, que era essa região que eu demarquei. Qual que é o ideal? O que que era o ideal? Ele romper a região, que é isso aqui, que é exatamente o que ele está fazendo. Aí, de novo, vai da saúde financeira. Ele pode voltar a corrigir, porque ele fez a mudança de característica, que é isso aqui, ó. A mudança de característica é a inflexão, que ele está em tendência de queda, que é o cenário que ele estava. Rompeu o último topo relevante, corrige na região e volta a subir. Isso é um cenário. O outro cenário é quem entrou aqui por região de demanda e por risco não estava errado também, porque estava numa região de demanda, entendeu? E eu trouxe essa informação. Então, assim, por que que o mercado subiu? Mesmo porque os dados não vieram de acordo com o mercado, a saúde financeira do banco não vai bem, não sei o quê. Existe também o fator gráfico. Então, é isso que é importante a gente ressaltar. Existe a questão da saúde financeira da instituição, que são as análises de resultados, demonstrativo financeiro, macroeconomia, taxa de juros, safra, que é o grande peso do agronegócio que resulta no resultado do banco. Só que a gente também tem a questão gráfica, porque são vários dinheiros dentro de um ativo, entendeu? Day trade, swing trade, opções, os acionistas que querem receber dividendos, enfim. Então é isso. Não mudou o cenário geral, que o mercado veio precificando ele em queda, só que ele sentiu a região de demanda, teve uma força com interesse comprador, o que é bom, isso aqui. Aí ele pode ter dois cenários, ou ele pode corrigir nessa região, a gente pode trazer uma região de FIBO aqui, ele pode corrigir nessa região, exatamente onde eu desenhei, e voltar a subir, ou ele pode simplesmente continuar subindo. Só que amanhã é segunda-feira, e o resultado na sexta veio depois do fechamento do pregão. Então muita coisa pode acontecer. Concluindo toda a minha análise do banco, o que eu falo para vocês é cautela. É um banco que está muito tendo que entregar muito resultado e muita performance e lutando, entre aspas, contra uma taxa de juros alta e um resultado do agronegócio que não vai bem, e o de pessoa física e de pessoa jurídica também, né? O ativo não demonstrou isso legal, né? Então, assim, a gente vai ter que aguardar o próximo cenário, né? O próximo resultado, toda a força voltada. Também saiu uma matéria também falando que o foco da carteira do banco vai diminuir um pouco do agronegócio, vai começar a voltar a ser pessoa física. Então, a gente tem muita coisa a interpretar e entender do Banco do Brasil. Beleza? Gente, é isso. Não é uma recomendação de investimento. Espero trazer mais vídeos relacionados a esse tipo de conteúdo.
Se você gostou, curte, comenta, compartilha e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.